Boa tarde, pessoal. Aqui é o Dr. José Irineu entrando pela Fudem Oficial para fazermos a nossa live. Estamos aguardando o nosso convidado, o Dr. Bruno Zilbergeld, para estarmos conversando sobre a microbiota. Deixa eu chamá-la. Acho que está entrando aqui nosso amigo. Vamos lá. Aceitei aqui, Bruno. Mas que chique, Zé. Tudo bem? Com esse cenário aí atrás. E não é falso, é verdadeiro. Não, não é chroma key, né? Não é chroma key como o pessoal faz. Caramba, cara. Primeiro, bom te ver, né? A gente tem conversado tanto e raramente a gente tem essa oportunidade do tete a tete, né? É verdade, não, tá ótimo a gente conversar. Para quem está aqui na nossa live, eu vou dizer que eu estou no boteco em São Paulo, porque eu tenho que descer para Santos, mas eu não ia fazer de forma alguma essa live no ônibus, né? Então, se vocês, o barulho ambiente aqui é do boteco, e o Zé está em Chicago. Estou em Chicago vendo a minha netinha aqui, que está uma maravilha aqui, curtindo, ó. Uma casa em Chicago, tá uma delícia aqui. Você tá numa casa em Chicago? É, numa casa de Chicago. Aquela bem americana, eu saio na rua, tenho a impressão que eu tô num filme. Sabe aquelas coisas de filme mesmo? Uma casa do lado da outra. O pessoal passeando na rua sem ser assaltado, né? Sem ser assaltado, maravilha, pode deixar tudo aberto. A porta da rua tu abre assim, de fora para dentro, uma boa. Você sabe que eu tenho uma paixão por Chicago, porque um dos melhores eventos de tecnologia em suplementos acontece aí. Chama-se IFT, que é Institute of Food Technology, né? Ele acontece em um ano, ele acontece em Chicago, depois ele vai para New Orleans, depois Las Vegas e depois Chicago novamente. Para New Orleans e para Las Vegas ninguém vai. Não, né? Porque quem vai para New Orleans e vai para Las Vegas não vai no evento. Não, usa desculpa, ele diz em casa que vai no evento. Mas não vai, né? Eu fui uma vez para o evento Las Vegas, que eu não me lembro. Então, desde então, eu decidi ir só para o evento em Chicago. Chicago é maravilhoso. Eu não sou muito fã dos Estados Unidos, o pessoal sabe disso, mas Chicago é um lugar que, sim, eu sou muito fã, cara. Até porque tem jazz aqui, né? Tem jazz, um bom jazz, por sinal. E tem um museu aqui. Aqui foi um museu que eu chorei, né? Que eu vi aquela pintura do quarto do Van Gogh está aqui. Verdade. Mas aí você também tem um museu maravilhoso, que é o Museu de Tecnologia. Também. E o Museu de Tecnologia de Chicago tem simplesmente um submarino nuclear para você entrar. Mas eu gosto dos impressionistas, eu sou da arte, né? Ah, é? Impressionista para mim é tudo. O Museu de História Natural é maravilhoso. Não, eu gosto de impressionismo também, mas eu prefiro muito mais o submarino. Meu lado criança, né? Meu lado criança. E o meu lado biólogo, né? Porque o Museu de História Natural aí é maravilhoso, tem uma das melhores coleções que eu já vi de taxidermia, né? Tá aí também. E o Cubs, né? Que é o time deles aí de beisebol, que nunca ganha. Você sabe que tem uma lenda, né? Eles mataram um carneiro no meio do campo. E desde então, o Cubs nunca ganhou mais nenhum campeonato. E nunca ganhou mesmo. Parece que se ganhou no passado, eu não me lembro, mas foi algo assim que é histórico. Tá bom. Né? Então, teu lado Jacques Cousteau, que é ir passear de submarino. Nossa, o meu lado já custou é Chicago de coração. Chicago, Nova York e, obviamente, o Brasil, nosso museu aqui do Ipiranga. Nosso... Maravilhoso. Eu gosto de Chicago, mas assim, não é nem 1% de quanto eu amo o Brasil, de quanto eu amo São Paulo, de quanto eu amo a nossa cultura e de quanto eu amo o nosso desenvolvimento científico, né? Eu tive a oportunidade de estudar fora e eu sempre fiz uma promessa que depois que eu pudesse, eu até fui pago pelo Brasil para estudar fora,
E aí eu prometi que, óbvio, quando eu pudesse voltar, eu não sairia mais. E não está fácil seguir essa promessa, mas eu vou seguir até o fim, acreditando realmente que tudo aqui vai melhorar e que o nosso conhecimento científico ele tem que ficar aqui. O Brasil ele tinha a possibilidade de produzir a melhor vacina do mundo. O Butantan está aí entre os 5 melhores fábricas de vacina do mundo. E a gente não dá esse real valor, e eu não estou falando de um posicionamento político, eu estou falando de brasileiro. Sim. Eu estou falando como brasileiro, nós temos uma das melhores fábricas de vacina do mundo, né? A gente podia ter feito essa Butanvac desde o começo, o que faltou foi credibilidade para a gente. E eu amo isso aqui, mas eu também amo estar fora. E eu tô com uma invejinha branca. Uma vez, quando eu te conheci, eu vou te falar, eu te conheci num evento aqui em São Paulo de homotoxicologia. Sim. Trabalhando com medicina quântica, né? Exatamente. E a gente conversando, eu falei para você que eu havia tido aula com Matias Ratti. Sim, nossa, essa é uma inveja que eu tenho. Aí você virou para mim e falou, agora eu tô com uma invejinha branca de você. E eu tive a oportunidade de ter aula com Matias Ratti, que me ensinou muito sobre ortomolecular, né? Coisa que muita gente que me segue, está me ouvindo agora, fala, porra, mas ele vai falar de ortomolecular, um cara que é extremamente científico. Peraí, ortomolecular é ciência, muita coisa que foi associada a ela que não é. Muita gente que não entende, por exemplo, né? Você dá vitamina C ou dá vitamina B12 de oral, né? Pô, tem que passar pelo processo digestivo, você tem que ter fator intrínseco, você tem que ter um intestino bom. O mecanismo ortomolecular é colocar isso diretamente na veia, né? Então não tem nada de não científico, tem de vias de administração, né? Porque se você pensar, eu sempre digo que a ortomolecular, porque assim, o nutrólogo era o médico que... você vai para o hospital, vai fazer nutrição enteral, é o nutrólogo que define. O parenteral. O parenteral, exatamente. Então, assim, na verdade, o ortomolecular é um nutrólogo clínico. Em vez de dar na veia, você está dando na boca. Mas por que não? O problema é que muita gente da ortomolecular acabou se associando a outras medicinas que também foram marginalizadas, né? A ortomolecular ela foi marginalizada e, obviamente, muitas outras medicinas que têm baixa credibilidade ainda também foram marginalizadas, né? A homeopatia, muito da fitoterapia também foi, entre outras, realmente, que ainda falta comprovação científica, mas as pessoas olham a ortomolecular como se fosse algo que é ficção científica, e, na verdade, o médico ortomolecular ele tem que ter um conhecimento extremamente amplo da bioquímica do corpo, da fisiologia do metabolismo intermediário, para saber aonde ela vai colocar cada ativo, né? Orto é mecanismo, né? Ortopedia, né? Então, o ortomolecular é o mecanismo molecular. E eu acho que, na verdade, é a medicina do futuro, desde que ela seja agregada à medicina convencional, o que ela ainda não é, né? Que na verdade vai ser, um conjunto, né? Tem que mudar toda a estrutura, né? Tem uma mudança estrutural de... água. No boteco podia ser o vodka, né? Mas não. Podia ser cerveja, mas é água. Mas é água. Mas são vários parâmetros que estão mudando, né? Quer dizer, o parâmetro eu digo assim, você tem que colocar os nutrientes, mas você precisa que as células estejam funcionando e que também a absorção, porque uma coisa é que você come, outra coisa é que você absorve. Que aqui nós vamos chegando na história do intestino, né? Porque o intestino vai definir se você absorve e o que você absorve e como você absorve, né? Exatamente. As pessoas elas precisam entender, tecnicamente, agora falando cientificamente, ao pé da letra, né? A diferença de biodisponível e bioacessível, né? Biodisponibilidade e bioacessibilidade, né? Qual é a diferença? Eu vou falar a diferença porque, assim, para muita gente essa diferença ela não é real, né? Mas eu, como eu trabalho com registro de novos ingredientes no Brasil, você traz um ferro novo para o Brasil, você traz uma vitamina C, nova para o Brasil, você tem que comprovar para a Anvisa, primeiro, que aquilo passa íntegro pelo processo digestivo. Isso é o teste de digestibilidade.
E aí, depois da digestão, se aquilo continua disponível para o enterócito absorver, então assim, eu digeri e continua disponível, porque muita coisa depois que a gente digere não está mais disponível, já era. Entendi. Né? Alguns tipos de ômega 3, esterificado tem uma certa dificuldade. Então tem algumas vitaminas C, alguns minerais, por isso que a gente fala de quelar o mineral, para quem não sabe o que é mineral quelado, nada mais é do que mineral associado a aminoácido, né? Simples ou complexo. Então, passou pelo processo de digestão, ele está biodisponível. Entendi. Ele está disponível para ser absorvido. Isso de forma alguma quer dizer que ele vai ser absorvido. Né? Então, a biodisponibilidade ela está diretamente relacionada ao processo de digestibilidade. Eu digeri e está disponível para ser absorvido. Então, ele é biodisponível. Se eu absorvo e o nutriente que eu absorvi ele entra no meu metabolismo, a gente chama de bioacessibilidade. Entendi. Então, o primeiro passo para a gente conseguir registrar um ingrediente novo no Brasil é falar que ele é biodisponível. Legal, Anvisa, ele é biodisponível. Legal, Bruno, é biodisponível, então quer dizer que chega no enterócito? Chega no enterócito. Beleza. Agora você vai ter que provar que ele é bioacessível. Que ele consegue ser acessado lá. Então, mostrar que é biodisponível é fácil. É brincadeira de criança mostrar que é biodisponível. E o intestino? Onde é que entra a microbiota? Como é que a gente vai... Então, a microbiota, ela entra em alguns processos. Isso depende muito do ingrediente, né? A microbiota, ela entra em todos os processos, porque se você não tiver uma microbiota adequada, ou no mínimo aceitável, você não absorve boa parte dos seus nutrientes, né? Agora, quando a gente está falando de nutriente, por exemplo, lipossolúvel, como vitamina D, vitamina A, vitaminas lipossolúveis, se a sua microbiota não estiver correta, você não absorve de forma alguma. Porque as pessoas têm que entender que para a gente absorver substância lipossolúvel, a gente precisa de ácidos biliares, primários e secundários, né? Ácidos biliares primários para a formação da micela, secundário para a conjugação tardia, e isso fazer com que a gente consiga absorver substâncias lipossolúveis. E quem é o responsável pela conversão dos ácidos biliares primários é a bile, feita no fígado. Mas a conversão secundária é única e exclusivamente da microbiota. Ela que faz isso, Inclusive, a gente tem um polimorfismo que fala sobre isso, né? A gente tem um polimorfismo genético que fala sobre isso. Aí o pessoal pensa, qual que é a importância disso sem ser absorção de nutrientes? Primeiro, galera, a principal importância é a absorção de nutrientes. Sem nutrientes você morre. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês que a gente descobriu só de 2020 para cá. Se você não tiver as bactérias, isso o polimorfismo também pode trazer para a gente, né? A gente vai falar mais sobre polimorfismo, é claro, mas se você não tiver essas bactérias responsáveis pela conversão secundária dos ácidos biliares, você começa a ter uma concentração nas suas fezes muito grande de ácidos biliares primários. Então imagina uma balança, né? Nessa balança, se tiver a gente começa a ter uma concentração absurda de ácidos biliares secundários que não foram utilizados, tá? Então, quando a gente fala de um intestino saudável, né? Se a gente pegar um bolo fecal, deixa eu falar baixo, né? Porque eu tô no restaurante aqui, né? Mas se a gente pegar o bolo fecal e medir os ácidos biliares que tem lá, a gente tem que ter pouco ácido biliar primário e um pouquinho mais de ácido biliar secundário. Por quê? Porque essa concentração de ácidos biliares, através da veia porta, vai parar no fígado. Isso é muito interessante, porque a gente tem o órgão mais importante do nosso corpo, é o intestino delgado. Muita gente fala que é o coração, o cérebro. O coração é uma bomba estúpida. O rim é um filtro, que nem um filtro de cozinha, um filtro de parede. Pô, não tem tecnologia nenhuma. Se a gente for falar de tecnologia mesmo, é intestino e fígado. Fígado é o órgão mais tecnológico, certamente, né? E eles são totalmente íntimos, porque a conversa fígado e intestino é enorme, por dois motivos. Eles têm uma circulação própria, né? Que é a circulação interhepática, e eles também
eles têm a circulação capilar normal e eles também têm a comunicação de mucosa, né, do tecido linfóide associado à mucosa. E aí o que acontece? Se a gente tem mais ácidos biliares primários ou ácidos biliares secundários, isso acaba atingindo o fígado. E lá a gente vai ter um problema. Quando a gente tem os nossos ácidos biliares de forma correta e equilibrada, quando atinge o fígado, essa concentração, essa mistura de ácidos biliares, faz com que o fígado produza uma proteína chamada CXR6. Caramba! Que diabos eu quero ver essa proteína? Primeiro, a full DNA tem polimorfismo para ela. Isso é super importante porque eu vou falar agora. E a full DNA também tem o polimorfismo para isso no intestino. Tá? O que acontece? Quando eu tenho a liberação dessa proteína no fígado, eu ativo células natural killers que matam células senescentes. Porque o que acontece? Para quem não sabe o que é uma célula senescente é uma célula velha. Uma célula velha. Célula velha no nosso organismo, ela tem que morrer. E como uma célula velha tem que morrer? Eu sei que eu vou falar, é muito triste para vocês, mas para a célula não é. A célula velha, ela tem que morrer se matando. Ela tem que causar apoptose, exatamente. Por quê? A célula velha chega para as outras células que estão em volta e fala o seguinte: galera, eu vou morrer. Mas eu vou morrer porque eu quero. Não precisa ficar triste. E nem acender uma vela. Eu vou morrer, galera, porque eu tô velho. E quem tá velho acaba esquecendo as coisas, acaba não tendo o metabolismo correto. E uma célula velha, ela pode virar um tumor. Sim. Porque ela tem que morrer. Se ela não morre, ela vira uma célula Highlander, uma célula imortal. E a célula imortal, ela tem que ser combatida pelo sistema imunológico. Né? Quais são as células que matam células velhas? Quais são as células que matam células senescentes? São duas. Linfócito citotóxico, mas o linfócito citotóxico ele faz parte da imunidade específica, então ele faz parte da imunidade humoral. E a gente tem uma célula que faz a ronda, né, o que a gente chama em inglês de surveillance, né, que é uma célula a mais abundante, inclusive delas, que é a célula natural killer. Natural killer. Exatamente, que mata a célula infectada por vírus e mata as células cancerígenas, né? Porque todo câncer é um erro imunológico. Então, se eu não tiver esse polimorfismo, ou se eu não tiver o polimorfismo no meu intestino que fala que eu posso ter essas bactérias, que a gente já vai falar um pouquinho sobre esse polimorfismo, eu vou mandar para o meu intestino uma mistura de ácidos biliares que não é a correta. Eu não produzo essa proteína CXR6, eu não ativo linfócitos natural killer para matar a célula senescente. Ou seja, eu começo a acumular no meu fígado células idosas, células velhas, células imortais, e a chance de eu ter um tumor que futuramente vira um câncer é enorme. Tudo isso devido à microbiota intestinal que não está convertendo os ácidos biliares. Tá? Então, quando eu produzo o CXR6 devido à minha concentração ideal de sais e ácidos biliares no intestino, eu ativo linfócitos natural killer que vão combater células senescentes, mantendo meu fígado saudável. Agora a questão também não é só eu saber se eu tenho essas bactérias ou não. As questões é saber se eu posso ter essas bactérias ou não. Essa é a questão principal. E se eu posso ter as bactérias, isso é relacionado a polimorfismo. Essa é, galera, quem está assistindo a gente, é a nossa primeira live de algumas que a gente vai fazer até o dia 3. A gente não publicou isso ainda, mas dia 3 a gente vai fazer um workshop só sobre esse assunto, um workshop de graça, viu? Então, para quem está assistindo aí, divulga. Essa é a nossa primeira live que a gente está falando disso. Porque o que eu vou falar agora pode ser até um pouco complicado o que eu vou falar, mas eu não tenho outra forma de explicar para vocês de outra forma, a não ser uma forma técnica. Tá? Eu sei que alguém fez pergunta aqui, depois eu vou tentar ler as perguntas que estão aqui para responder. Tá? Existe uma coisa. Quando você nasce, as bactérias começam a entrar no seu intestino. Quando elas entram no seu intestino,
o seu sistema imunológico começa a reconhecer essas bactérias, né? Então, o que acontece? Então, uma bactéria no meu intestino estimulou o sistema imunológico falou, opa, essa bactéria é boa, viu, Lactobacillus acidófilos? Você é legal, pode ficar aí. Bifidobactéria, você também é legal, pode ficar aí. Fecalibactéria praunites, você é legal, pode ficar aí. Clostridio difficile, cara, você não é legal não, sistema imunológico falando, né? Você não é legal, Clostridio difficile, você não pode ficar aí. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma vista grossa, Clostridio difficile. Enquanto você só estiver estimulando o sistema imunológico, tá bom. Mas se você crescer demais, eu vou te matar com anticorpo. E dessa forma, o nosso sistema imunológico vai falando o seguinte, você pode, você não pode. Você pode, você não pode. Quem não pode, fica até uma determinada concentração. Passou de determinada concentração, ou a inflamação ou a infecção, o nosso sistema imunológico vai tentar mandar para fora. Então, quando a gente fala de bactérias oportunistas, quando a gente fala de patobiontes, ou de bactérias que as pessoas chamam de bactérias ruins do nosso intestino, né, elas estão presentes no nosso intestino. Só que quando elas passam de determinada concentração, elas causam mal. Elas causam infecção, elas causam inflamação, elas causam câncer, né? Então existe um limite permitido de bactéria ruim no nosso intestino. E quem permite esse limite? O nosso sistema imunológico. Da mesma forma que bactérias boas, consideradas comensais, viu, galera? Bactéria boa no seu intestino é comensal, não é probiótica. Probiótica é produto. Você só tem bactéria probiótica no seu intestino de duas formas. Ou se você estiver tomando probiótico, ou se alguém comer o seu cocô e passar bem. Né? Então não tem como você ter bactéria probiótica no seu intestino se você não estiver tomando. Tá? Bactéria boa no seu intestino é bactéria comensal. Então, as bactérias patológicas ou oportunistas, elas vivem no nosso intestino, mas sobre a vigilância do sistema imunológico. As bactérias boas, elas vivem no nosso intestino, mas também sobre a vigilância do sistema imunológico e com uma permissão. É que nem você que está nos Estados Unidos aí, que você foi visitar a sua filha. A sua filha tem um green card. A imigração deu um green card para sua filha. Ela pode andar nos Estados Unidos do jeito que ela quiser. Pode. Se você ficar 4 meses aí e não voltar para o Brasil, a imigração vai te mandar de volta para cá. Vai. A imigração vai te evacuar. Entendeu? Literalmente. Então, quando o sistema imunológico fala que uma bifidobactéria ou que o lactobacillus pode ficar no intestino, o sistema imunológico deu um green card para ele. Quando o sistema imunológico fala que o Clostridio difficile não pode ficar no intestino, o sistema imunológico falou assim, olha, você pode ficar aí por 4 meses. Se você passar de 4 meses, queridão, eu vou te evacuar. Tá? Então, é uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui, que é o seguinte, quem define a sua microbiota, seja ela boa ou ruim, é o seu sistema imunológico. É o seu sistema imunológico. Tá? O seu sistema imunológico, quem define o seu sistema imunológico é o cromossomo 6, onde você tem o seu sistema HLA. E o seu sistema HLA que vai decidir as bactérias que podem ficar ou não. Aí o pessoal vai falar assim, porra, professor, todas as aulas que eu ouço sua, você fala que é alimentação. Em todas as aulas de todos os cursos, o pessoal fala que é só alimentação, né? Não, mas eu também falo assim, em todas as minhas aulas que eu dou, e quem está me assistindo aí, sabe disso, o pessoal fala para a aula, quem modula o sistema, quem modula a microbiota é a alimentação. Quem modula a microbiota é a alimentação, isso é inquestionável. Você comer uma comida é o meio de cultura para suas bactérias. Então vamos lá. Quem modula a microbiota é a alimentação. Quem define, quem permite a microbiota é o sistema imunológico. São coisas diferentes. Né? Uma pessoa, uma criança, que teve uma alimentação saudável, muita verdura, legumes, raízes oleaginosas, pouca proteína animal, né? O que ela fez? Muita exposição ao ambiente, vive na fazenda, brinca no chão, come porcaria, no sentido de comer sujeira, né, que eu falo, brinca com os cachorros. O que aconteceu? Essa pessoa, ela deu uma oportunidade para o seu sistema imunológico
muito maior, ela expôs o sistema imunológico dela a um número absurdo de micro-organismos, fazendo com que o sistema imunológico tivesse a oportunidade de escolher os melhores. Entendi. Né? E depois que o sistema imunológico escolheu, através da alimentação, você consegue modular para bem ou para ruim. Se o sistema imunológico escolher uma microbiota X e você entrar com uma alimentação que alimente outro tipo de microbiota, pode causar uma reação no seu intestino. Né? Então, podemos dizer que, então, eu estou aqui pensando, então, que nós temos 3 questões aqui, né? Nós temos a alimentação, que vai colocando para dentro de você, não estou falando de probióticos, né? Estou falando de alimentação, que vai colocando para você o teu contato com o meio ambiente, né? A tua relação com o meio ambiente, que vai te colocando uma série de bactérias. Você tem um sistema imunológico que vai participar disso numa definição de, eu digo assim, self e não self, né? Que é self que é não self. Mas você tem, onde é que entra a questão do microbioma de base, né? Porque as pessoas, os profissionais de saúde, os nutricionistas, os médicos, sofrem muito, às vezes, com não ter resultado nos seus tratamentos, né? Tá certo? Uma dificuldade de resultado, e estão trabalhando com essa coisa da suplementação e tal. Eu acho que eu vejo que eles estão esquecendo a questão do sistema imunológico no jogo, ficam pensando só na bactéria, tá certo? E esse segundo elemento, que é o sistema imunológico no jogo, mas tem também o terceiro elemento, né? Que é a genética, né? A genética, claro. Não, quem define a sua microbiota, quem define se a microbiota vai fazer mal ou não para você é o sistema genético, é a genética. É o sistema imunológico. O sistema imunológico é definido pela genética. Tá? Nós não temos, a gente tem um sistema imunológico parcialmente adaptativo. A gente tem a capacidade de fazer 60, 66 mil anticorpos. Se você precisar de um anticorpo que não está nesses 66 mil, já era, balbal. Tá? Então não adianta achar que a nossa capacidade adaptativa de anticorpo ela é infinita. Ela não é. Tá? E deixando claro aqui novamente, quem permite que a microbiota viva dentro do seu sistema imunológico. Se tiver alguma bactéria lá, seja boa ou ruim, que o seu sistema imunológico não queira a presença dela, ela vai atacar e vai fazer um processo inflamatório infeccioso. Entendi. Mas uma pessoa que se expõe ao maior número de bactérias possíveis, que é a criança que vive na fazenda, que come frutas, verduras, legumes e raízes, ela vai dar a oportunidade para o sistema imunológico ser exposto ao maior número de micro-organismos possíveis e selecionar uma microbiota muito mais variada do que uma criança que vive num ambiente urbano, como aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, você vai expor o seu sistema imunológico a um grupo bacteriano muito pequeno. E aí o seu sistema imunológico vai achar que aquilo já é o suficiente. Agora, se você vive no meio do mato, ou leva a criança no meio do mato, brinca na praia, não tem esse excesso de higiene, porque aqui a gente sabe que o excesso de higiene mata, né? Uma criança que é exposta ao maior número de micro-organismos possíveis, claro que às vezes ela vai ficar doente. Claro. Na Alemanha a gente falava isso, um pouco de mal faz bem, né? Mas ela vai dar a oportunidade do sistema imunológico selecionar uma microbiota muito mais adequada. Tem que levar o sistema imunológico para academia, né? Se não for para academia, não vai... Não vai para academia. Aí o pessoal já me perguntou isso numa aula, isso já está mais do que descrito em artigo científico, por exemplo. Se uma criança selecionou uma microbiota saudável pelo sistema imunológico dela, então, o sistema imunológico dela tem no banco de dados dele uma microbiota que ele definiu saudável. E aí, durante a adolescência, o adolescente que só come, é só um exemplo, né? Essa criança que selecionou uma microbiota saudável, né? Durante a adolescência, ela troca o hábito alimentar dela para um hábito fast food, porcaria. Isso acontece muito. Ela vai destruir a microbiota dela. Ela vai destruir a microbiota dela. Mas, na memória imunológica, a gente tem uma microbiota saudável. Se esse adolescente que destruiu a microbiota dela através da alimentação voltar a ter uma alimentação correta, ele vai voltar àquela microbiota saudável selecionada pelo sistema imunológico. Claro. Uma criança, e aí tem o outro lado também.
Se uma criança selecionou imunologicamente uma microbiota que não é saudável, porque durante toda a fase infantil ela foi exposta a antibióticos, corticoides, entre outras coisas. Para o sistema imunológico dela, uma microbiota ruim é considerada normal. Claro. E aí o que eu falo para todo mundo, a alimentação é soberana. Mesmo que o sistema imunológico selecionou uma microbiota que não é saudável, se essa criança, adulto ou adolescente ou adulto, alterar a dieta dele por uma coisa saudável, ele vai ter uma microbiota saudável. Claro. Se ele parar com essa alimentação saudável, infelizmente, a microbiota vai voltar para aquilo que o sistema imunológico selecionou. Né? E aí que entra o nosso papo aqui. Quem define a nossa microbiota, se é saudável ou não, é o sistema imunológico. Quem define o sistema imunológico é a nossa genética. E quem está trazendo para o pessoal aqui é o exame genético que mostra que microbiota pode ser boa e que microbiota pode não ser boa. Então, por exemplo... Que vai ser o nosso tema do workshop, né? O que vai ser o tema do workshop. Os profissionais vão trabalhar com isso. Exato, porque assim, hoje a gente tem exames maravilhosos de metagenômica. Se eu pego um exame de metagenômica, olhando a ciência, olhando os artigos científicos, eu sei se aquele resultado metagenômico ele é positivo ou não. Pô, essa bactéria faz mal, essa bactéria não faz mal, essa bactéria traz benefício imunológico, essa não. Com a metagenômica eu sei disso, mas eu nunca vou saber se aquela metagenômica é válida ou não para minha microbiota sem analisar meu polimorfismo. Porque às vezes eu tenho ali assim, bifidobactéria, na minha metagenômica. E aí eu faço um exame de polimorfismo falando que no meu polimorfismo bifidobactéria não é bem-vinda. Claro. Então, um dos melhores acessórios para o exame de metagenômica é o exame de polimorfismo genético da microbiota. Porque o exame de polimorfismo genético, galera, para quem está me ouvindo aqui, o exame de polimorfismo genético da microbiota não tem nada a ver com as bactérias. Tem a ver com os seus genes que você carrega, que falam se essas bactérias podem ou não frequentar seu corpo. Não tem nada a ver com a microbiota. Então, o exame de polimorfismo genético da microbiota vai falar assim, olha, dentro dos seus genes, a melhor composição para sua microbiota seria essa. Aí você pede um exame metagenômico e bate com o exame de polimorfismo e fala, olha, eu estou com uma microbiota que não bate com o exame de polimorfismo genético. Então, provavelmente, essa microbiota que saiu na metagenômica está me trazendo dano. Qual que é a vantagem? O exame do polimorfismo genético e microbiológico você vai fazer uma vez só na vida. Com certeza. Não, Luciana, convênio não cobre. Convênio não cobre, né, Zé? Alguns convênios cobrem, né? Alguns convênios cobrem, tá? Pega a nota fiscal, leva para eles e eles tem convênios, convênios muito caros que cobrem, sim, exames com a prescrição médica cobre. Mas o exame não é caro. Não esqueçam, pessoal, para acessar a aula, tá? E ativar as notificações, clica lá no sininho, né? Clica no link da bio, tá? Para lembrar vocês da aula, do workshop dia 3, não esse sábado e no outro, viu? A gente ainda não fez, a gente vai ter 3 horas de aula voltado só para genética, e só para polimorfismo genético e de microbiota e microbiota, então a gente vai fazer um paralelo entre colônias bacterianas e genética para a pessoa entender um pouco mais. Porque não é tão fácil esse assunto do jeito que a gente está falando, né? Mas muda totalmente o resultado do profissional. Muda totalmente. Muda, porque às vezes a gente vai alterar a alimentação do paciente para favorecer uma microbiota boa, e essa microbiota que a gente está favorecendo pode não ser adequada para o paciente. Né? Então, só para deixar claro que isso é um exame, esse é um kit de polimorfismo genético desenvolvido por Israel, né? Então a gente está trazendo, a gente vai fazer uma live terça-feira, né? Terça-feira às 8 da manhã. A próxima quem tá aqui nessa live já saiba que terça-feira a gente vai fazer às 8 horas da manhã, porque em Israel são 6 horas depois, né? Então 8 horas da manhã já são 2 horas da tarde lá. Então a gente vai fazer às 6 horas da manhã com o Roberto, né? Oi?
8 da manhã. Perdão, 6 horas da manhã, nem pensar. 6 horas de não. Já exigi demais de mim, né? Esse bar, o bar que você está não vai estar aberto ainda, né? Não vai estar aberto. Eu nem vou fazer de casa, né? Não, pessoal, eu tô no boteco mesmo, viu? Para quem não acredita, deixa eu... Olha só. Só para deixar claro, que aqui a gente faz live da onde a gente pode, né? Da onde a gente pode, exatamente. Então, às 8 horas da manhã de terça, a gente vai fazer uma live, eu, Bruno, biólogo, junto com o Roberto, biólogo, né? E o Roberto, brasileiro israelense, vai fazer direto do laboratório, onde ele desenvolveu o polimorfismo, né? Porque assim, genética, galera, o kit genético é importante, mas o mais importante da genética, tá deixando essa dica para vocês, tá? Seja na metagenômica bacteriana, aquele exame que você pede de metagenômica para ver as bactérias do intestino, seja em exame de polimorfismo genético, o mais importante é o algoritmo de interpretação. Você vai pegar o seu DNA, vai pegar a sua genética e vai colocar no algoritmo. E esse algoritmo, ele funciona com inteligência artificial. Então, como deveria ser com o ser humano, que quanto mais velho, mais sábio, a gente sabe que isso não acontece, mas... Mas no judaísmo a gente até tem uma palavra para velha, a palavra para velha é sábio, né, no judaísmo. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Mas isso funciona para os algoritmos, né? Quanto mais velho for o algoritmo, maior a inteligência artificial dele, porque ele foi alimentado de dados e a alimentação de dados faz com que o algoritmo crie uma inteligência artificial. Ele vai aprendendo, vai aprendendo. E o algoritmo é utilizado pela essa empresa israelense, ele tem 12 anos de idade, que é um algoritmo considerado bem idoso, e é utilizado pelo exército de Israel. Aí eu não preciso dizer mais nada. Né? Então a gente vai fazer essa live para explicar um pouco mais. Por que esses polimorfismos estão relacionados à seleção da microbiota, né? Que é o que a gente pretende fazer. Isso está relacionado com simbiose. Essa é a dica. Com simbiose. Os dois simbiontes. Isso vai ser falado no workshop. Exatamente, é a união dos simbiontes, né? É a união dos simbiontes, nós e a microbiota. Isso é muito interessante também, porque agora, no começo de 2021, a gente descobriu uma coisa bem bizarra, na verdade. A gente já sabe que boa parte do material genético microbiológico interfere na nossa epigenética. Então, quando a gente faz uma análise do nosso epigenoma, a gente vê muito material genético que vem da nossa microbiota. Tá? Ou seja, nós somos, para cada célula humana, tem 1,6 célula bacteriana. Para cada célula humana, tem mais de 10 células de micro-organismo. Então, nós somos 10 vezes mais micro-organismo, bactéria, vírus, fungo, protozoário, arqueia, do que ser humano. Mas nós somos 90% geneticamente microbiano. Né? Existe um livro muito famoso, 10% humano, porque nossa carga genética, se a gente olhar a nossa carga genética, só 10% é humano, 90% é microbiológico, dentro do nosso corpo. E existe uma estatística de que 30% da nossa epigenética é contribuição do nosso microbioma. Ou seja, muito do nosso material genético vem da nossa microbiota. Mas esse ano... Mais uma simbiose, né? Mais uma simbiose. Mas esse ano, a ciência resolveu fazer algo mais bizarro. E foi maravilhoso. Até quando eu li o artigo, galera, eu fico emocionado com o artigo científico. Tem artigo científico que quando eu leio, eu choro. Mas isso é coisa do biólogo aqui, viu? Eu sou sensível para artigo científico. E esse foi um artigo científico que eu chorei. E vocês vão entender por quê. Quando a gente analisa a nossa genética, a gente vê muito material genético da nossa microbiota na gente. E aí a gente resolveu fazer uma coisa. Pegamos 2 indivíduos diferentes, pegamos as fezes deles, isolamos algumas bactérias. E o que a gente resolveu? A gente resolveu pegar uma bactéria, eu não participei desse projeto, tá? Só para deixar claro, o que eu estou falando para vocês é a interpretação do artigo. Resolvemos escolher algumas bactérias na qual a gente conseguia chegar em linhagem, em cepa bacteriana. Porque existe espécie, existe linhagem. Por exemplo, existe só uma espécie de Lactobacillus acidófilos. Lactobacillus acidófilos. No mundo inteiro existem mais de 35 linhagens de Lactobacillus acidófilos, que são pequenas mudanças no genótipo que não mudam o fenótipo.
tá? Mas a gente quis escolher uma bactéria que a gente entende ela do começo ao fim, que a gente sabe todo o sequenciamento genético dela. Então, a gente escolheu a mesma linhagem bacteriana para ser pesquisada entre 2 indivíduos diferentes. Né? É sua neta ou sua filha? É a neta, traz aqui, deixa eu mostrar. Eita, traz ela. Traz aqui, traz aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha só que maravilha. Oh, meu Deus do céu, que maravilhosa. Qual que é o nome dela? Alice. Alice. Alice, Alice. Cai na cara. É o mangá. Alice, she doesn't speak Portuguese already. She only speaks English. Não, só fala português. Ela tá muito Só fala português. Alice, você é linda. Oh, me deu uma saudade. 15 meses, me deu uma saudade da Sâmia. Que ela tá com ano. Ela tá com ano em 3 meses. As minhas estão quase 30. Então tu imagina. A Sâmia minha filha tá com ano em 7 meses. Alice, você é maravilhosa. Parabéns. Que neta maravilhosa, Zé. Também não puxou o vô, né? Não, a minha filha também não me puxou, graças a Deus. Sorte nossa, né? Realmente, ela tem mais cabelo que você, sem dúvida. Com certeza, nem falo. Maravilhosa. E ela é atenciosa, né? A microbiota dela deve estar maravilhosa. Tchau. Tchau, Alice. Ela tá muito curiosa, que tem 2 pessoas na tela, você vê uma. A Sâmia fica muito parecida. Fica olhando quem tá falando, né? O barbudo aqui. E ela tá se vendo também, né? Tá, também. E ela tá se vendo. E voltando... Não, ela quer ficar, vai lá. Pessoal, só para avisar o pessoal que está com barulho, porque o Bruno foi obrigado a ficar trancado em São Paulo, então ele teve que ir para um boteco para conversar. Galera, tá com barulho, mas eu tô no boteco, então... porque eu tenho que descer para Santos, que é onde eu moro, mas a viagem ia tomar o tempo da live, então eu resolvi fazer aqui. E além de todos, está falando que o importante é o polimorfismo. Não, nós trabalhamos com milhares de polimorfismos. Então é diferente. Não é um laboratório que trabalha com um. Normalmente os laboratórios trabalham com 20, 40, 60, 80 polimorfismos, 100 e poucos polimorfismos. A FUDNA trabalha com 800 mil polimorfismos, entendeu? Então, muda. Então, nós analisamos um polimorfismo por patologia. Analisamos dezenas, às vezes centenas. Por isso que precisa de um algoritmo inteligência artificial para poder avaliar isso. Se você tem um polimorfismo que você extrai no exame, você pode avaliar na mão. Mas se você pega dezenas com um peso diferente, tem que ser inteligência artificial, senão não sai o resultado preciso. Foi feita uma pergunta maravilhosa aqui, ó. Qual? O que fazer se eu tenho um polimorfismo que não suporta uma bactéria comensal? Obrigado. É esse tipo de pergunta que a gente quer, na verdade, né? Suplementar ou nunca suplementar? Vamos lá. Não é que a genética e o seu sistema imunológico, ele se submete à sua alimentação. Se você tiver um polimorfismo que não suporta uma bactéria comensal, você não vai suplementar a bactéria. Você vai suplementar a comida que essa bactéria come para você resgatar ela da sua microbiota. A alimentação é soberana à genética, isso a gente já sabe. Tá? Mas você precisa saber desse seu polimorfismo. E continuando falando daquele artigo que a gente teve agora... termina, desculpe. Não, mas a Alice ganha. Alice ganha. O que a gente descobriu? A gente pegou a mesma espécie linhagem bacteriana de 2 indivíduos diferentes. E quando a gente fez o sequenciamento genético, deu diferente. E o que a gente descobriu? Que a microbiota interfere na nossa epigenética. E que a nossa epigenética altera a microbiota. Então, o que acontece? Tem material microbiológico nosso na nossa microbiota. Você acha material genético humano na nossa microbiota. Então, a minha microbiota realmente só é minha. Porque tem material genético nela que é meu. Que eu dei para ela. Ela doa material genético pra gente. E a gente doa material genético para ela. Isso é maravilhoso. Mas volto a dizer, o polimorfismo ele é muito importante. Por isso que a pergunta da sequireza, né? Não sei, não dá para ver se é uma pessoa, um homem ou uma mulher, né? Mas hoje também não interfere em absolutamente nada. Os polimorfismos são informados, viu, Neide? São informados. E o que acontece?
Se a gente tiver um polimorfismo que fala que uma bactéria comensal é negativa, beleza, é importante a gente saber disso. A gente não vai suplementar a bactéria, mas a gente vai dar na nossa alimentação, através de fibra solúvel, ou através de suplementação, coisa que resgate essa bactéria. Ou seja, já que nós estamos indo para a reta final do nosso live, que ela é curta, né? Para isso nós vamos fazer um workshop, né? Exatamente. Esse é o objetivo. É que hoje as pessoas estão muito confusas, têm informações parciais de cada coisa. Então nós vamos no workshop, o Dr. Bruno vai mostrar como é que fecha todo o quebra-cabeça de todos os elementos para você ter o melhor resultado dentro da sua clínica, né? Esse é o objetivo, que a gente precisa, que as coisas estão muito soltas, né? Um está vendo alimentação, o outro está vendo probiótico, o outro está dando aula de alterações bacterianas, o outro está dando... As coisas estão soltas no ar, né? E o objetivo nosso é juntar tudo e criar um sistema que dê resultado, que a gente vê que muitos profissionais têm dificuldade e reclamam da dificuldade do resultado. Ele apura muito mais os dados, né? A Lourdes perguntou, provavelmente, eu não sei se é do Paraguai, da Colômbia, da Argentina, polimorfismo genético de la microbiota se chama el estudo? Como é que chama o exame? O exame? Painel Como é que chama? Painel de microbioma. Painel de microbioma. Ela está perguntando como é que se chama o estudo. O painel de microbioma. Lourdes, depois só fala de onde que você é. Porque se for de Assunção, né? Olha a patroa aqui, a minha esposa está aqui participando. Né? Ela perguntou, por exemplo, se foi uma criança que tomou muito antibiótico ou até uma mãe que tomou antibiótico durante a gestação, isso interfere para pior essa genética? Muito provavelmente sim. Viu, Cá, minha esposa, nutricionista maravilhosa, que me fez eliminar 36 quilos, né? Isso é complicado de dizer, porque assim, dependendo da idade, sim, dependendo da alimentação, sim, né? Se uma criança ela não tiver uma alimentação adequada, ela se entupir de antibiótico, certamente isso vai provocar a imunidade de uma forma agressiva, justamente quando ela está estabelecendo o banco de dados imunológico dela, né? Então, se durante a fase infantil, ou até puérpere, né, logo depois do nascimento, até infanto-juvenil que seja, a criança está admitindo as bactérias ainda, o sistema imunológico ainda dela está sendo exposto. A biblioteca de anticorpos está sendo construída. Se ela tomar muito corticoide, que interfere na expressão da imunidade, se ela tomar muito antibiótico, que vai provocar um distúrbio microbiológico importante, certamente a imunidade dela pode escolher a microbiota incorreta, e o polimorfismo vai trazer isso. E os alemães, quando eu fiz curso de homotoxicologia com os alemães, eles falavam dos peptídeos selvagens, que você tem um resto de bactéria colado num resto de antibiótico. Então você tem uma estrutura totalmente amorfa que fica irritando o sistema imunológico, que a longo prazo, e pode ficar preso, né? Como se fosse metal pesado no tecido. Então você tem outras consequências do antibiótico, além da morte da própria microbiota, né? Eu estou vendo aqui selvagens, né? Então, os peptídeos selvagens eles são descritos nos compêndios científicos, né? Uhum. A Graça Caproni está falando que eu sei, Graça, eu tinha que estar num lugar mais silencioso, mas isso não vai ser possível hoje, porque eu estou na rodoviária do Jabaquara para descer para Santos. Então eu peço desculpa para vocês que estão ouvindo esse ruído, chama-se trilha sonora de boteco, tá? Porque eu estou no boteco na frente da rodoviária fazendo essa live, porque senão não seria possível. Mas vou dizer novamente aqui, dia 3, às 8 horas da manhã, dia 3, dia 28, né? Às 8, terça-feira que vem, às 8 horas da manhã. 29, dia 29 às 8 horas da manhã, vai ter uma live do Dr. Roberto. Isso, vai ter dia 3, clique no link da bio aí, dia 3, sábado, no outro sábado, das 9 às 12 horas, vai ter um workshop gratuito com o Dr. Bruno falando, dando aquela aula modelada. Então, aí sim, aí vai ser bacana. Aqui está sendo só um bate-papo, né? Só então, na terça-feira, dia 29, às 8 horas da manhã, a gente vai ter algo bem mais técnico com o Roberto, que é a pessoa que estuda os polimorfismos.
e ele vai deixar muito claro geneticamente como isso acontece. E no dia 3, no sábado, a gente vai ter das 9 ao meio-dia um workshop gratuito, é só se inscrever aí no site no link da FUDNA, onde a gente vai juntar microbiota e microbioma e genética e tentar falar um pouco de como usar essas ferramentas. São 3 horas, é óbvio que a gente não vai falar tão profundamente, mas já vai trazer assim, uma visão bem interessante de como usar esse polimorfismo. Já vai ajudar muito. Meu querido doutor, eu tenho que ir, porque senão eu perco o ônibus. Né? É verdade. Não, nossa hora já está no fim. Agradeço todos. Dia 29, então, às 8 horas com o Roberto. E dia 3, não percam, clique no sininho da notificação. Nós teremos uma aula maravilhosa para nós juntarmos. O Dr. Bruno vai juntar tudo aí, vai ser muito bacana. Tá bom? É de graça, pessoal, vai por mim. Muita gente não vai porque é de graça, mas para quem me conhece, sabe que conhecimento ele tem que ser compartilhado. E, bom, Zé, muito obrigado, cara, pela oportunidade, por ter trazido esses polimorfismos para eu estudar, né? Aproveita aí em Chicago, a Netinha, eu sei que você só volta em agosto, maravilhoso. Galera, puta, quem participou aí da live, muito obrigado pela audiência. Obrigado a todos. Vocês que fazem a gente estar aqui falando, então muito obrigado. Tem um monte de pergunta aqui, eu não vou ter como responder agora. Eu acho que, deixa eu só ver uma coisa aqui, se é a Neide. Ah, não, a Neide que está aqui, a Neide é minha irmã, Neide, porra. Neide, nutricionista de Brasília, cara. Quem estiver procurando uma nutricionista, sendo de Brasília ou não, primeiro, Karina Budi é minha esposa. Segundo, Neide. Neide é uma nutricionista maravilhosa, cara. Ela estuda pra caramba, casca grossa, não quer saber de frufru, não. O paciente aí que chegou na Neide vai entrar na linha. Quando você falou Neide, eu fui ver aqui se era a Neidoca, nossa amiga, né? Irmãzinha nossa. Cara, que bom que você tá aí, Neide. Agora que eu vi que é você, eu não podia deixar de falar da minha admiração pelo seu trabalho e pela sua amizade. Zé, muito obrigado. Deixa eu pagar a conta aqui. Não esqueçam de clicar no link da bio para serem lembrados do workshop. E essa live de hoje vai ficar gravada no IGTV da FUDNA, beleza? Vai. Tchau. Um abraço. Até mais, Zé. Abraço. Tchau, tchau.